Estamos de volta, lembrando que esta semana no Rio de Janeiro será o Carnaval. E o que se fala é que o técnico Jorge Jesus vai aparecer aqui pela cidade, mascarado? a passeio. E com a máscara? A passeio, não sei se foi mascarado, enfim. E o nome dele continua badalado, pelo menos aqui no futebol do Rio de Janeiro. Por conta disso, a pesquisa de hoje do Programa No Mundo é essa daqui, ó. Se você fosse o Jorge Jesus, você voltaria ao futebol brasileiro para treinar o Flamengo, outro clube ou não voltaria? Você vota em facebook.com/TV Brasil, nosso WhatsApp é o 21 97148 9270. Pessoal nas redes sociais já sabia da pesquisa. Salvador do Rio de Janeiro, o Antônio Ortigueira do Paraná, obrigado pela participação. A Cecília de Iguaí, na Bahia, diz que voltaria para o Flamengo. O Roberto do Rio de Janeiro, que não voltaria. O José Benedito de Caxambu. Sabe onde fica Caxambu, Márcio Guedes? Minas Gerais. Isso. Ia muito diz que lá. voltaria para o Flamengo. O Kelmen de Feira de Santana voltaria para o Flamengo, é óbvio. E o que responde o nosso repórter Maurício Costa. Boa noite, Maurício. Fala pessoal do No Mundo da Bola, Jorge Jesus volta ao Brasil para assumir o Flamengo? Eu não faria isso se fosse ele não, se eu fosse Jorge Jesus voltaria ao Brasil só para curtir o Carnaval mesmo, porque assumir o Flamengo é uma responsabilidade muito grande para ele. Ele que é ídolo da torcida do Flamengo, conquistou no Flamengo uma Libertadores da América, conquistou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca e depois voltou para Portugal. Não é fácil fazer o que o Jorge Jesus fez. O Flamengo foi campeão da Libertadores, tinha sido campeão da Libertadores só em 81. É muito difícil fazer o que o Jorge Jesus fez. Então, ele voltar para o Brasil, voltar para o Flamengo, em um momento que não é um momento de crise, mas é um momento que a torcida implora por ele, por esse retorno, parte da torcida implora por esse retorno, ele pode cair do cavalo e pode se decepcionar. Pode frustrar também as intenções e toda a idolatria da torcida rubro-negra. Então, se eu fosse o Jorge Jesus, ficaria lá na Europa, tem mercado na Europa, tem mercado no Oriente Médio, até em seleções talvez. Eu viria para o Brasil apenas para curtir o Carnaval, pelo menos por enquanto. Valeu, galera! Muito bem, voto do Maurício para não voltar. O Dario de Sete Lagoas, Minas Gerais, voltaria para o Flamengo. O César diz que não voltaria. O Pablo de Recife voltaria para outro clube. O Itamar de Aiuruoca, Minas Gerais, voltaria para nenhum clube, diz ele. Não, peraí, o Pablo não. Voltaria para a Portuguesa, que voltou para a elite do Paulistão, diz ele aqui. E aí, Valdir Luiz? Olha, se eu fosse o Jorge Jesus, não voltaria para o Flamengo. Concordo inteiramente com o Maurício. Igual tudo, vai ficar na história, fica lá. Daqui a 5, 10 anos vai continuar sendo elogiado. Se fosse ele, se voltasse para o Brasil, só para a seleção, que não está longe disso acontecer, não. Mas para clube, se eu fosse Jorge Jesus, eu não voltaria. O Carlos de Bahia, na Paraíba, não voltaria, mas seria uma solução. Quem é que está mandando Boa Páscoa aqui? A Sol mandou Boa Páscoa e tal. Treinar o Mengão, diz Anísio de Teresina. E o profeta Paulo Garritano. Boa noite, Paulo. Se Jorge Jesus decidir voltar ao Brasil para trabalhar, o Flamengo é a melhor opção. É claro, ele tem um passado de conquistas, um belo trabalho, um trabalho competente. Ele tem um carinho da torcida, ele é um ídolo do Flamengo. Esse papo de que ele vai colocar em risco o prestígio dele, isso não existe. Ele vive do esporte. Quem vive do esporte está sempre disposto a novos desafios, a novas conquistas, a se superar. Seria algo impressionante se o Jorge Jesus tiver a mentalidade de pegar todas as conquistas que ele tem pelo Flamengo, colocar dentro de uma bolha e ficar sentado em cima. Não, vou preservar isso aqui. É claro que não. Ele quer mais. Quem vive do esporte quer sempre mais. Agora, o Jesus voltar ao Flamengo não é garantia do mesmo sucesso. Ele pode não fazer sucesso, e isso é normal. Ele pode fazer um sucesso menor, ou ele pode até ter mais sucesso e ser campeão mundial pelo Flamengo. Isso ninguém pode dizer. A gente só vai saber com o Jesus no Flamengo.
Nosso Guru ou é profeta? Hora dessa, agora ele foi guru, foi mais que profeta. Já tá título mundial do Flamengo. Pô, ele tá Tá em outro patamar. Ele Tá em outro agora, patamar ele agora. agora O Laucinete Extrapolou. Cabrobó, em Pernambuco, diz que voltaria para outro clube. O Marcos de Duque de Caxias não voltaria. O Danizo de Itaipava, no Espírito Santo, fica com a segunda opção, que são outros clubes. E aí, Rodrigo Campos? Eu acho que o que aconteceu no Flamengo em 2019 foi um ano mágico e dificilmente o Flamengo vai, no futuro próximo, conseguir todos aqueles títulos novamente. Eu tenho muita curiosidade para ver o Jorge Jesus trabalhando aqui no Brasil numa equipe apenas boa. Numa equipe sem muitos craques, para ver se o trabalho dele ia ser tão bom. Porque pegar aquele time do Flamengo, outros pegaram e não deram certo. Mas é muito mais fácil você trabalhar com aquele timaço do Flamengo que você trabalhar com um time mais ou menos, um time simplesmente bom. Naquele ano tudo deu certo. Então eu gostaria de ver o Jorge Jesus num outro clube, até para saber se ele é esse Jesus todo mesmo. Muito bem, o Dierson de Normandia, em Roraima, ou Normândia, em Roraima, não voltaria. O Rogério de São Paulo também não voltaria. O Silvio de Recife não voltaria. O Washington de Pedra Preta, no Rio Grande do Norte, fica em Portugal, seu Jorge, diz ele aqui. E por... não, agora tem o Kleber Grabowska, da TVE do Rio Grande do Sul. Boa noite, Kleber. Não tem outra opção, é Jorge Jesus no Flamengo. Aliás, um Jorge Jesus que tem que chegar não para surfar na onda do sucesso que ele já teve, mas para tirar mais desse time do Flamengo, que até chegou a alguns títulos, mas perdeu o encanto. Ele não consegue mais ter o alto nível que teve com o português. Aliás, Jorge Jesus aqui no Brasil, ele é responsável pela chegada de vários treinadores de Portugal. E o sucesso do Palmeiras com o Abel Ferreira se deve muito ao que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Então não tem outra, é Jorge Jesus no Flamengo e ponto final. Muito bem, o amigo Sérgio fala, acho que do Rio de Janeiro. Você é um flamenguista fanático, dedica todo o tempo do programa ao seu clube de coração. Isso foi às 9h10. Sérgio, meu xará, já falamos do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, de quem mais? Curitiba, Do Santos. Coritiba, Santos, do Botafogo, vamos falar ainda, Vamos né? falar do Botafogo, do Fluminense. Estou falando do Jorge Jesus. do Vasco. É. Que isso, amigo? 8 minutos de programa e você já estava E criticando. olha que é teu xará, hein? Meu xará, hein? Tá feito o registro aqui, não tem essa coisa de camisa, não. Bom, o Kleber falou, e aí, Márcio Guedes? O Aguinaldo Teresina criticando o sistema de jogo do Flamengo, tal, o Samuel de Manaus diz que não voltaria. E, por fim, meu amigo Márcio Guedes, tem aquela pesquisa sempre boa para você. O Henrique diz assim, se for o caso dele voltar, que seja para o Flamengo. Diz ele que fala de Indiaroba. Aí tá pegando pesado, hein? Não, pesado não. Indiaroba ficaria Ficaria, não sei. no Ceará? No Ceará. O Alagoas. Rodrigo está pesquisando. Eu acho que não deu tempo, não. Não deu tempo, não. É... Não vale Não, isso. não deu tempo, então. Minas. Minas, claro. Todos erraram. Fica em Sergipe, Márcio Essa é Guedes. difícil. Muito bem- difícil. E aí? E você, voltaria, não voltaria? Olha, isso aí é o seguinte, se ele não tiver uma boa proposta na Europa, se for o caso de voltar ao Brasil, seria mais interessante para ele para outro clube, porque teria um novo desafio, não haveria uma comparação direta dentro do Flamengo para ele. E agora, tem que ser um elenco bom, né? Não vai pegar um elenco ruim, porque aí derruba qualquer técnico, né? É bom lembrar que antes de ele ir para o Flamengo, ele chegou a conversar com o Atlético Mineiro. E com o Vasco. Com o né? Vasco, Vasco esteve em também. São Januário. Teve em São Na Januário. primeira vez, ele conversou primeiro com o Vasco. Ele poderia agora voltar para o Rio e dirigir o Vasco. Não, mas se fosse ele, Aí eu queria ver se... seria interessante ele voltar num clube com um bom elenco de jogadores, com um bom futebol organizado. Não pode ir para um elenco de médio nível, porque a ambição dele seria muito limitada e haveria uma comparação negativa para ele. Ele chegou a um patamar Sim, no então Brasil você voltaria para quem? para outro clube. Para outro Para clube. um clube de bom nível, de mesmo competitivo. patamar. Exatamente. Muito bem, então. E com essa resposta do Márcio, a gente vai parando a pesquisa por aqui, que é a seguinte: se você fosse Jorge Jesus, voltaria ao Brasil para treinar o Flamengo, outro clube, ou não voltaria? Pode responder que a gente depois coloca o resultado da pesquisa na nossa internet, no nosso site e também no nosso WhatsApp.